Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Bom dia. É mais uma vez um privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Como é que é? Estou falando baixo? Hã? Quer que eu fale mais alto? Vou melhorar. Amém. Glória a Deus. Gente, depois de um período de louvor que o Senhor ministra nos nossos corações, ele fala, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Um dia nós vamos estar diante dele e nós vamos conseguir enxergá-lo. Hoje nós estamos diante dele pela fé e a gente pode sentir o toque dele nas nossas vidas. Quando a gente ouve uma ministração da palavra de Deus, geralmente a gente tem uma necessidade ou não. Então, nós temos sempre uma expectativa em uma palavra. Então, existem palavras que são altamente evangelísticas. A gente ministra a palavra, ou a gente lê a palavra, ou a gente está naquele processo, eu quero me converter à presença do Senhor, eu quero chegar na presença do Senhor. Então, esse é um caminho de entrada para que a gente conheça e entenda quem é o Senhor Jesus. Obrigado, já. E quando o leão estiver rugindo, vai ser quando nós tivermos um encontro, um segundo encontro com o Senhor, pela volta dele. E a hora que ele vai estar voltando, trazendo juízo sobre a terra e trazendo a separação entre as ovelhas e os bodes, entre aqueles que aceitaram o plano de salvação e aqueles que não entenderam por algum motivo o plano de salvação. Agora, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o título é Chamados de Cristãos, ela não está nem no processo de conversão e nem quando o Senhor estiver voltando. E o que a gente faz nesse intervalo? Às vezes nós ficamos satisfeitos em falar, eu sou salvo, glória a Deus que eu sou salvo. Eu vou morar com Deus, glória a Deus que eu vou morar com Deus, ou que nós vamos morar com o Senhor. Mas e o que eu faço nesse intervalo? Por que Jesus me chamou? Por que Jesus nos chamou? Porque Ele abriu mão da vida dele e nos estabeleceu como corpo de Cristo aqui na terra, para que nós fizéssemos a mesma obra que Ele fez. Só que como igreja, muitas vezes nós nos contentamos em ser salvos e em saber que vamos morar com o Senhor e ficamos caladinhos. Nós somos aquele discípulo secreto. Então todos os dons e todos os talentos que Ele depositou sobre as nossas vidas, muitas vezes a gente não coloca eles em prática, porque dá trabalho. Jesus falou assim, quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Abra a mão da sua vida e receba, e aquilo que você recebeu de mim, você vai colocar em prática, para que o reino continue sendo estabelecido. Ontem nós tivemos um batismo, foi a coisa mais linda, igual os irmãos já compartilharam aqui, essas crianças batizaram, né? João, o Jay e a Jade, né? Que eu estava procurando no visual. E existe uma promessa muito linda no batismo, e o Senhor me fez lembrar ela ontem, que quando nos batizamos, nós recebemos o quê? O dom do Espírito Santo. Para que uma pessoa, quando se batiza, recebe o dom do Espírito Santo? Por que Jesus pediu aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles viessem ser revestidos de poder? Porque a obra de Deus não tem como ser feita apenas com conhecimento. A gente precisa do dom e da capacitação do Espírito Santo. Mas por que eu vou ter a capacitação do Espírito Santo? Para ser um discípulo secreto, ou para ser um salvo que não testemunha, ou para ser uma pessoa que faz parte do corpo, mas não consegue mostrar para o mundo o Deus que ele serve? Não. Esse dom Ele derramou sobre nós para que nós viéssemos ser sal e luz por onde nós passássemos. Então, eu estava lendo outro dia esse versículo que está aqui em Atos 11, 26, a parte C, que diz assim, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Eles estavam em Antioquia, eles não estavam em Jerusalém. Eu quero ler o texto, o Atos 11, de 29 a 26.
para a gente entender o contexto geral. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amém. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram a Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Daí está o versículo básico da minha palavra, na palavra que estou trazendo para vocês, a palavra do Senhor. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Vamos orar? Senhor, a palavra está exposta, e eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, e que a gente receba todos os nutrientes que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós somos os Seus filhos, nós não nos reunimos aqui com objetivo social, nós nos reunimos para aprender mais do Senhor, e para crescer na Tua presença, e para sermos verdadeiros discípulos. Toque aos nossos corações, nos dá um entendimento, e me capacite, Senhor, para que eu possa transmitir para a Tua igreja a palavra que o Senhor colocou no meu coração, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a introdução. Aqueles a quem chamou e libertou, ou seja, quem reconheceu o seu senhorio, são, nos dias de hoje, reconhecidos como cristãos, como evangélicos, como discípulos. Esses discípulos do texto acima foram chamados cristãos em reconhecimento aos seus estilos de vida, às suas obras, às suas reações, às suas prioridades, e não por estarem ou por pertencerem a uma igreja. Então, muitas vezes você fala, poxa, eu conheço, poxa, eu te vi entrando naquela igreja, você é cristão? Não, eu sou cristão. Daí você conhece uma pessoa no ambiente de trabalho, daí você só vai saber que ele é crente no dia que você vê uma foto dele no Instagram, que ele está entrando na igreja. Mas esses discípulos aqui, eles foram reconhecidos pelas atitudes deles. Eles não estavam em Jerusalém, a perseguição fez com que eles saíssem de Jerusalém, e eles foram para onde? Em Antioquia, e começaram ali a estabelecer o reino de Deus. O contexto disso tudo, o contexto disso foi depois da morte do Estevão. Muitos dos seguidores do caminho foram dispersos pelas cidades vizinhas, menos os apóstolos, que eles ficaram em Jerusalém. E quando ouviam falar que alguma cidade estava se tornando cristãs, ele a visitava. Então, Estevão acabava de ser apedrejado, e o apóstolo Paulo fazia parte dessa história. E esses discípulos saíram dali e foram para Antioquia. Ou seja, a perseguição não parou a igreja. Vivemos momentos de perseguição. A perseguição jamais, pode ficar tranquilo, jamais vai parar a igreja. A perseguição sempre vai fazer a igreja o quê? Crescer, a igreja avançar. O problema é que mesmo hoje, nos dias de hoje, eu não quero sair daqui do meu meio. Porque se houver uma perseguição que cada um tiver que ir para um canto, poxa, eu vou ficar longe do Carlinho, 25 anos que eu ando perto dele. Né? A gente não quer, a gente fica numa zona de conforto muito grande, todos nós. Mas Jesus permitiu que isso viesse a acontecer, por quê? Para que a igreja fosse espalhada. Porque existia uma promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois fala que o evangelho ia ser pregado em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, como que o evangelho ia ser pregado se todos quisessem, se nós quisermos ficar só aqui? Como que o evangelho vai ser pregado nos confins da terra? E esses discípulos foram chamados de discípulos, de cristãos.
Dicionário bíblico. De acordo com a teologia cristã, o significado da palavra cristão é seguidor de Cristo, isto é, seguidor de Jesus. Também há quem diga pequenos cristos. Uma vez eu falei que nós somos pequenos cristos, um outro irmão pegou aí. Falou, não, nós não somos pequenos cristos. Mas a palavra diz, sim, nós somos pequenos cristos, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós temos uma função específica. Vocês mesmos que batizaram agora, vocês têm uma função específica. Espalhar o reino de Deus. E por onde vocês passarem, que vocês venham ser chamados de cristão. Também dizem que a palavra cristão foi usada para se referir aos discípulos de Jesus pela primeira vez, em alguns anos após a sua ressurreição em Antioquia das Sírias. Esses irmãos foram sarcasticamente chamados de cristãos. Os romanos falavam, lá vai o cristão, lá vai aqueles cristãos. Por quê? Os cristãos, eles eram perseguidos, eles não tinham paz. Então lá vai os cristãos, lá vai aqueles que têm a característica de Cristo. Quando eu vejo isso, quando eu vejo assim, poxa, eu sou chamado de cristão, daí eu começo a pensar na minha vida. Por onde eu passo, eu sou reconhecido como cristão? Vamos pensar junto? Estou falando de mim, mas o mundo me conhece como cristão? Ah, pastor, eu não estou preocupado com o que o mundo pensa de mim. Mas você é sal da terra, você é luz do mundo. Por onde você passar, você tem que iluminar. Por onde você passar, você tem que temperar. Por onde eu passar, eu tenho que temperar. Daí isso me lembra muito, por exemplo, de ação e reação. Quando eu penso em ter uma ação, eu programo a minha vida para ter uma ação. Eu vou vir ministrar aqui a palavra do Senhor. Eu me programei para estar aqui. Eu estou tendo uma ação e nessa ação eu posso estar demonstrando que eu sou um cristão, que eu tenho uma característica de Cristo. Agora, quando eu tenho uma reação, algo inesperado me acontece. Os meninos passaram por acidente de carro. Nesse momento que eles passaram, algo inesperado veio e chegou até a vida deles. Eles agiram como cristãos ou como o velho homem. Só que a gente passa por isso o dia inteiro. Por onde a gente passa no nosso dia a dia, a gente coloca para fora aquilo que está dentro do nosso coração. E eu falo, Senhor, eu fui confrontado com essa palavra porque eu quero ser reprogramado. Porque muitas vezes a minha reação sai aquilo que está dentro de mim e eu não demonstro o Deus que eu sirvo. Poxa, será que pecador sou? A palavra diz que eu sou mesmo, um pecado que me concedeu minha mãe. Estou no processo de reprogramação. E se eu tiver uma atitude ruim, eu vou deixar de morar no céu? Não creio. Eu creio que o Senhor está me programando e me reprogramando. Então essa palavra de hoje é um processo de reprogramação para as nossas vidas, que a gente vem entender que a gente precisa ser reprogramado a ponto de ser reconhecido como cristãos, como essas pessoas foram. Porque as minhas reações não são sempre pensadas. As minhas reações saem no automático. A de todo mundo sai no automático. Mas eles estavam sendo perseguidos e ainda assim as pessoas conseguiam ver neles a característica de Jesus Cristo. Como temos vivido, né? É um desafio grande. E todas as vezes que acontecia um movimento espiritual fora da região de Jerusalém, o pessoal de Jerusalém, os discípulos enviavam os apóstolos para ver o que estava acontecendo. Um exemplo. Em Atos 8:14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram Pedro e João. Ou seja, a igreja já estava nascendo e eles não estavam simplesmente deixando as coisas acontecer de uma forma livre. Olha, tem um movimento que está acontecendo ali. Daí vai para lá, vai lá em Samaria, Pedro e João. Em Atos 11:22, que está dentro do contexto que a gente está falando aqui, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, Barnabé foi ver o que estava acontecendo lá em Antioquia, porque aqueles irmãos estavam tendo a característica de Cristo e a notícia chegou até Jerusalém. E quando ele chega lá, ele vê, uau, olha o que está acontecendo. Vamos dar um exemplo. Vivemos aqui há muito tempo em comunidade, aí de repente um dos irmãos sai daqui e vai para lá. E começa um avivamento, daí a gente vai lá ver o que está acontecendo. Glória a Deus, o avivamento segue, não ficou local, não ficou aqui. Porque a gente quer colocar todo mundo debaixo das asas. Quando algum irmão fala assim, eu quero viajar, quero morar em outro estado, em outra cidade, ele fala, não faz isso não. Larga de ser bobo, rapaz. Fica aqui junto com a gente. Nós somos bairristas, a gente quer todo mundo debaixo da asa. Mas o Evangelho está nos preparando para que a gente seja enviado.
Por mais que a gente não troque de cidade, a gente vai ser enviado para os nossos trabalhos, para as nossas escolas, para a nossa casa. E o primeiro lugar que vai ver a mudança e que a gente está sendo transformado é onde? Dentro da nossa própria casa. Amém. Em Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O dom que Deus deu para cada um de nós é esse poder. Quanto desse poder a gente tem transpirado de uma forma de ação, ou a gente tem reagido e passado para o mundo, para que o mundo venha se converter? Se Jesus foi a ponte entre o homem e Deus, e ele estabeleceu a igreja como seu corpo, para que nós fôssemos essa ponte entre nós, entre Deus e os homens, nós temos sido essa ponte a ponto de outras pessoas chegarem e falar: eu quero servir ao Deus que o Wesley serve, pela conduta que o Wesley tem, pela conduta que o Jajá tem, pelo testemunho que o João deu. Então, como temos caminhado? Temos sido chamados cristãos? Em Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Daí eu pus uma frase aí: o que podemos aprender com esses versos? O que eu posso aprender com esses versos? A perseguição nunca vai paralisar a igreja e sim fazê-la crescer. Atos 11:19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra de ninguém que não fosse judeu. Em tempo de perseguição a igreja cresce. A perseguição jamais vai parar a igreja. A igreja precisa saber da sua nova identidade. Sem ter essa certeza gravada no coração, os discípulos se tornariam presa fácil para o inimigo. Então nós temos a oportunidade, temos o contato com a palavra de Deus. Quanto mais nós nos prepararmos, mais, quando nós formos tirados desse contexto onde um cobre o outro, nós vamos estar preparados para quê? Para falar e não para tomar forma daquele lugar. Será que se espalhassem todos nós aqui, a gente fosse parar em outra cidade, ia ali começar um grupo de estudo, ou a gente ia voltar a tomar a forma antiga? Então, esses discípulos realmente se converteram. Uma outra coisa, quando a gente vem para o reino, existe uma necessidade de reprogramação, de troca de mentalidade. Se eu não trocar a minha mentalidade, assim, conversando com os jovens é muito claro, né? Que eles são super sinceros, falam: poxa, eu estou aqui, mas eu tenho vontade daquilo, eu estou aqui, mas eu tenho vontade daquilo. Existem vontades que podem vir até na cabeça não só dos jovens, de todos os adultos, mas essa necessidade de reprogramação é que vai nos levar a ser realmente parecido com o Senhor. Não tem como eu andar no meio de crente, vivendo com crente, tendo todos os desejos do passado. Mas eu só vou ser reprogramado se eu abrir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. De domingo em domingo, essa dose homeopática ela é fantástica, é muito boa, ela dá um choque, mas não há transformação. Quem convence é o Espírito Santo através da lavagem da palavra, durante a semana, no dia a dia. Então, eles realmente entenderam que eles tinham essa nova identidade. Então, eles não começaram a murmurar: aceitamos esse Cristo e agora estou sendo perseguido. Aceitamos esse Cristo que falou que ia nos livrar e agora a perseguição aumenta. Esse povo vivia sob pressão de Roma, sob pressão do sistema, e os sacerdotes corrompidos. Daí Jesus chega, tira eles desse lugar, fala: poxa, continua a perseguição. Eu não quero ser chamado de cristão. É melhor eu falar: eu sou salvo, tá bom? Já aceitei Jesus, estou na boa. Um dia eu vou morar no céu, mas eu não quero ser confrontado pelo meu estilo de vida. Eles não se preocuparam dessa forma. A igreja cresceu porque eles continuaram a trocar a mentalidade deles. Se depender de você, a igreja cresce? Não era para eu perguntar isso. Né? Se depender de mim, a igreja cresce? Vou ser sincero que quando vem perseguição, é fantástico. Aí você fala assim: quero abandonar é tudo. Os novos cristãos se uniram para cumprir um novo propósito de suas vidas. Atos 11:20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus.
Eles eram perseguidos, se levantaram para pregar as boas novas e não para reclamar da perseguição. Optaram por ver o lado bom da situação. Aquela síndrome de ser oprimido foi deixada de lado. Não se levantaram contra um governo opressor. Às vezes a gente se levanta contra o governo. Já falei algumas vezes aqui, Jesus não se levantou contra aquele governo corrupto. Nós não temos que nos levantar contra o governo corrupto. A gente tem que orar contra a Deus pelo governo, mas a gente tem que transformar a nossa mentalidade para que a gente possa suportar a pressão do governo corrupto. E Deus que colocou ele, vai tratar com ele. Mas nós não temos que se levantar. As nossas batalhas hoje são espirituais. Nós já falamos também aqui muitas vezes que depois que Jesus chegou, todas as guerras foram cessadas. As guerras passaram a ser completamente espirituais. Não houve mais derramamento de sangue. O último sangue que foi derramado foi o sangue de Jesus para se vencer uma guerra. Tiveram os mártires que morreram por causa de Cristo, e nós podemos até morrer por causa de Cristo. Mas não existe mais uma batalha de embate, de confronto e de pegar em armas para depor nenhum governo. Jesus foi a última. Até Jesus as batalhas eram vencidas com derramamento de sangue. Matavam reis, matavam todas as pessoas. Jesus não fez isso. Não se levantaram. Eles se levantaram para pregar aquilo que tinham recebido de Cristo no Sermão do Monte. Quando conseguiram colocar em prática a palavra de Deus, quando conseguirmos colocar a palavra de Deus, a nossa mágoa é substituída pelas bem-aventuranças. Isso está bem claro na nossa vida, as bem-aventuranças, né? Foi bem ministrado. Bem-aventurado o perseguido, bem-aventurados os que choram, porque se a gente colocar isso tudo em prática, vai ser mais fácil para as nossas vidas. Amém. Eles realmente receberam a sua nova identidade. Eles morreram para o seu desejo, mataram aquilo que podia tirar o foco de fazer a vontade de Deus. Tem algo que ainda tira o foco de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas? Entende? Tem? Algo que ainda tira o foco de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas? Eles receberam realmente a sua nova identidade. Ponto 3 diz assim: quando nos esvaziamos, Ele nos enche e capacita. Atos 11, 21, a mão do Senhor estava com eles, porque eles haviam se esvaziado. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Nesse momento, na história, Barnabé era um grande líder cristão. E depois de checar o que estava acontecendo, eles foram lá para Antioquia, para buscar, para entender o que estava acontecendo lá. E ele fala: cara, esse povo realmente se esvaziou. E eles foram revestidos do poder de Deus. Ponto 4 diz: cumprir a obra em sua essência reverbera. Ou seja, quando fazemos a vontade de Deus, a notícia se espalha. Você lembra quando você se converteu? O que os seus parentes falaram? O que os seus familiares falaram? O que as pessoas dos outros grupos que vocês pertenciam falavam? Eu lembro que falavam para mim. Eu lembro. Foi: poxa, você vai se converter, mas você não vai ficar aquele cara chato, não. Você não vai ser aquele bitolado, não. Você vai largar tudo isso, você não vai tomar nenhuma mais. Então, a notícia reverbera. A notícia reverbera. Só que o impacto, a princípio negativo, diante da família, porque que creem de outra forma, ou de amigos que creem de outra forma, mas depois é positivo, porque as pessoas depois passam a nos procurar: poxa, e aquele Jesus que você encontrou? Eu estou com uma situação, você pode orar por mim? Vamos orar. Apresenta esse Jesus para mim. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor na sua essência, as pessoas percebem. E essa obra estava acontecendo em Antioquia, e eles perceberam isso, chegou até os discípulos. Verso 22 diz: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu já falei aqui, vou falar de novo, que o sol tempera e a luz retira as trevas. Quando agimos como cristãos, o mundo percebe, a família percebe, os amigos percebem e os inimigos percebem. Eu não sei a situação que vocês estão passando hoje, qual a sua necessidade, qual a sua dificuldade, se existe uma necessidade de cura, se existe uma necessidade financeira, se existe uma necessidade de documento,
Mas eu quero te falar que, apesar de qualquer uma dessas necessidades, o Senhor Ele toma conta das nossas vidas, Ele é nosso Pai, Ele nos abençoa, Ele pode nos curar, e é Ele que provê tudo para as nossas vidas, não importa. Não deixe de fazer a obra de Deus por causa de uma situação que você esteja passando. A situação vai passar, mas o reino jamais vai passar. Nós fazemos parte de um reino que não tem fim. A Joyce estava falando aqui, nós seremos eternos. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Ou vamos morar com o Senhor, ou não vamos morar com o Senhor. Esses dias eu tive um sonho meio acordado, a Luciana ficou assustado. E eu não sou de falar, e eu sonhei com um jardim muito lindo, era uma cerca viva verde, linda assim, com flores brancas dos dois lados. E eu sonhando à tarde, dormindo à tarde, e falando, nossa, que jardim lindo, um corredor. Daí ela foi lá, oi, o que foi? Daí ela me acordou, eu falei, não, eu estava sonhando com um jardim lindo, um corredor. Aí você me acordou. Eu consegui voltar para o sonho, eu falei, sai, estava trabalhando. Daí depois, eu passei mal, eu falei, rapaz, será que esse cara está indo embora? Mas pelo menos eu não, pior se eu estivesse gritando, ai, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Eu falei, não. Pelo menos ela falava, ô Preto, eu estava indo para o céu, você me chamou. Mas o corredor era lindo, lindo, lindo. Ou seja, nós somos eternos. Aonde eu vou passar a minha eternidade? Eu não estou querendo dar um choque de medo, não. Eu estou querendo trazer só, assim, qual é a nossa responsabilidade nesse intervalo entre a salvação e o encontro com o Senhor? No louvor também foi ministrado. O Senhor pode me chamar a qualquer momento, pode chamar qualquer um. Mas o que nós vamos fazer nesse espaço? Essa é a nossa oportunidade. Essa é a nossa oportunidade, um período de 70, 80, 90, 100 anos. O que eu tenho feito com aquilo que eu recebi? O Senhor chamou uma igreja viva. Uma igreja que, por onde passa, resplandece a glória dele. O que nós temos feito? O que vocês têm feito com o dom que Deus te deu? O que Deus te deu? O que eu tenho feito com o dom que Deus me deu? É uma responsabilidade muito grande. Nós somos salva-vidas. Nós somos pessoas que, por onde a gente passa, a gente pode fazer a diferença, porque tem dentro de nós o Espírito excelente que já nos transformou. É isso que queima no meu coração. É isso realmente que queima, para que a gente venha ser essas pessoas diferenciadas por onde nós passamos. Não por nossa boa atitude, mas pela atitude de Cristo, que tem controlado o meu temperamento. Eu sou altamente explosivo e bravo. E agressivo. Bravo. Mas é uma luta. Tem hora que o Marcinho quer pular. Os meninos trabalham comigo, tá rindo. Tem hora que o Marcinho quer pular. Daí eu falo, pai, tem o Senhor, né? Obrigado. Controla. Nosso temperamento, a gente vai nascer e morrer com ele. Agora, o poder do Espírito Santo, ele regula a marcha, a nossa marcha lenta aqui, ó, para que a gente venha agir segundo o temor que a gente tem à vida dele. E o chamado e o propósito. E um dom que ele já derramou sobre cada um de nós. Aquele irmão tem um dom específico aqui. Não importa, nós temos o dom do Espírito Santo, ele habita em todos nós. E nós recebemos e tomamos posse. E é nele que nós caminhamos, sem medo nenhum. Amém? Amém. Aqui, ó. Nossas ações passam a ser temperadas pelo Espírito Santo. Não reagimos conforme no passado. Outras pessoas se perguntam, como esse rapaz mudou? Está mais carinhoso, não é mais briguento, e sim pacificador. Né, Jonas? Sempre foi agressivo. Manso. Se preocupa com o próximo, é misericordioso. Já não suspeita mais dos outros. Passa a ser puro de coração. Meu Deus, uma coisa que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando desconfiado de tudo, desconfiado de tudo, né? E uns parentes vieram aqui, um tempo atrás, visitar a igreja. Daí, na nossa igreja, lá, quando a gente estava no prédio, as meninas chegavam mais cedo para preparar o culto, todo mundo deixava as bolsas, tudo lá em cima do balcão, perto da porta de entrada, aqui. Daí, o pessoal do Brasil que chega, vem com a bolsa, põe no meio da perna na hora do culto, e não vai no apelo. Eu falei, meu Deus do céu, nós ficamos inocentes, voltamos a ser inocentes nesse sentido, né? A gente não tem mais preocupação que vão roubar alguma coisa dentro da igreja. No Brasil, de repente, em igreja grande eles têm. Eu não conheço, não estou acusando ninguém, estou falando um testemunho.
E foi lá, as pessoas chegaram e falaram, não, minha bolsa eu deixo, e chegou no apelo, eu vou com a bolsa, inclusive fechada. Eu falei, meu Deus do céu. Então, o Senhor quer que a gente seja iguais às crianças, que a gente não venha mais ficar suspeitando dos outros, suspeitando. Recentemente, a Luciana veio me contar uma história, eu falei, meu Deus, nós voltamos a ser inocentes. Eu falei, glória a Deus por um lado, mas a gente tem que ser astuto. A gente tem que ser astuto, a gente não pode ser bobo, mas a gente precisa de uma pureza de coração, pode ser com discernimento de espírito. Né? Voltar a ser criança, não suspeita mais mal dos outros, é puro de coração. O americano, ele é assim. Você fala uma coisa para o americano, ele acredita. Você fala, ele acredita. O dia que ele pegar você mentindo, acabou. Mas, por enquanto, na primeira vez, ele é puro. Ele é puro. Eu falei assim, eu quero ser assim. Quero ser assim. Mesmo sendo perseguidos, caluniaram, continuaram a fazer o bem. Essas são as verdadeiras características dos cristãos. E o ponto 5, fala assim, a gente aprende que a gente deve ser cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito nos faz de ponte entre o homem e Deus e nos capacita a reconhecer capacita a reconhecer a capacidade de outros para chamá-los para fazer a obra do Senhor. Ou seja, nos capacita a enxergar o dom que Deus deu na vida de outro. No ponto A, nos faz ponte entre o homem e Deus, Atos 11, 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo contagia e inspira e motiva outras pessoas a seguirem ao Senhor. Como tem sido a minha vida. Tenho inspirado? Eu já falei, a gente vai repetindo, né, irmão? Quantas vezes quando eu me converti eu coloquei pessoas para fora da igreja? Por falta de conhecimento da palavra, por falta de sabedoria. A gente era extremamente radical. Viram aquele crente do jihad. Aquele crente que você não quer não, você vai para o inferno. Amor zero, né? Amor zero. Mas ser cheio do Espírito Santo nos contagia, nos inspira e motiva as outras pessoas a seguirem ao Senhor. Do contrário também é verdade. Posso ser uma barreira entre Deus e os homens, depende da minha atitude. Temos sido barreira, temos sido inspiração. Ou não tenha sido nada, estou no meio do muro. Tenha sido barreira, tenha sido inspiração. Deus respeita o nosso temperamento, mas Ele nos tempera com o teu espírito, o espírito excelente. Eu estava estudando na internet. Daí veio estudando no Instagram. Estava estudando no Instagram. Daí veio aquela sabedoria do Instagram. Eu já compartilhei com os irmãos. Ela falou, você precisa ter a sabedoria 10, 10, 10. Eu falei, que raio. 10, 10, 10. Daí ele foi explicar. A sua reação diante de uma situação, use a sabedoria 10, 10, 10. Ele falou, se você for afrontado ou estiver diante de uma dificuldade, você tem que pensar, antes de reagir, o que a sua reação vai trazer de consequência para você nos seus próximos 10 segundos, nos próximos 10 meses e nos próximos 10 anos. Ação e reação, sabedoria popular. Ação e reação, sabedoria popular. No momento que alguém me afronta a minha mãe, a minha esposa, a minha família, como eu reagir, eu tenho que pensar nos próximos 10 segundos, o que vai ter de consequência, nos próximos 10 meses ou nos próximos 10 anos. Se alguém me afronta demais, muito, eu posso ser agressivo com essa pessoa, eu posso ter uma ação que vai me trazer uma consequência para a vida inteira. Então, temperado no espírito, usando essa sabedoria popular, a minha reação vai ser mais devagar. Assim que me afrontarem ou tiver uma dificuldade, eu vou parar para pensar, peraí, Deus, o que eu devo fazer? Deveria ser a primeira coisa. Isso aí é só, na verdade, é uma sabedoria de Deus. Eu tenho que pensar, antes de todas as coisas, fazer o quê? Orações e súplicas. Eu tenho que orar o tempo todo. Então eu falo, Deus, antes do macho pular, toma controle da minha emoção para que eu não venha reagir. Então isso passa a proteger muito as nossas vidas. E quando eu sou temperado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou pensar mais antes de reagir. Porque quando a gente fica nervoso, a gente fica cego.
Não sei vocês. Quem fica cego quando fica nervoso? Você não vale, Zé. Você não vale, Zé. Eu fico cego. Então, nesses 10 segundos, eu falei, peraí, estou muito nervoso, Senhor. O que eu devo fazer? Qual vai ser a atitude? O que eu devo fazer para que eu não tenha uma consequência complicada? O Senhor quer nos preparar para que o mundo venha querer servir o Deus que a gente serve. Quem quer ser esse instrumento? Quem quer? Atos 11, 25. Ele nos capacita a reconhecer o dom dos outros. Atos 11, 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Paulo já havia se convertido, só que existia uma desconfiança muito grande a respeito da vida do Paulo. Porque Paulo era um perseguidor. Paulo era um daqueles que autorizava na morte de cristãos. Mas Paulo não era um cara ruim. Paulo amava a Deus e achava que estava fazendo certo. Até ter um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, Deus questiona, por que você me persegue? E Deus falou assim, pelo seu sofrimento, eu vou fazer com que você me siga. Já pensou se a mensagem daqueles hoje fosse assim, ó, vem cá, ó, vocês vão sofrer para servir a Jesus. Todo mundo ia sair correndo, mas daí tinha que deixar todo mundo cego, chamar Ananias, né? Mas Paulo foi avisado, que ele já perseguia os cristãos por temor a Deus. Ninguém quer, a gente quer hoje amaciar todo mundo, vem para cá, serve a Jesus por favor, vem cá meu filho, vai ser bom para a tua vida. Não, é o seguinte, Jesus está chamando a todos, para que a gente venha reconhecer o senhorio dele, ele venha ser o Senhor das nossas vidas, transformar o nosso interior e nos preparar para sermos pequenos cristos para onde nós passarmos. Não é só fazer, vem cá, Jesus vai curar a sua enfermidade, Jesus vai te dar dinheiro. Não vai, ou vai, Deus amera, mas o que ele quer é transformar o seu interior e o meu interior. Se ele não transformar o meu interior e ele não curar o parente que alguém falou que ia ser curado, eu abandono esse Cristo. Eu não reconheço. E Jesus está querendo fazer uma nação de pessoas fortes. Nós somos esse novo povo. O povo de Deus, que por onde a gente passa, resplandece a glória dele. Apesar das circunstâncias, a gente vai refletir a glória do Senhor. Aqui é fácil, levanta a mão e bora. Bora, vamos adorar. Bora, vamos adorar. Agora está lá, bateu o carro. Tá... Meu Deus, está de brincadeira, estou aqui trabalhando, ganhando meu dinheiro. Sou dizimista, sou fiel. E o apóstolo Paulo estava sendo negado pela igreja cristã, porque ele falou, esse cara é um assassino, ele não é dos nossos. E ele estava esquecido, estava lá em Tarso. E Barnabé, na hora que ele viu que tinha uma obra grande lá, ele foi lá e buscou o apóstolo Paulo, que se tornou muito maior do que ele em história. Então, às vezes, nós somos instrumentos, a gente pode ser um instrumento de Deus na vida de uma pessoa, que você não dá nada para ela. Você fala, poxa Deus, eu não me sinto usado, mas às vezes você pode falar do amor de Cristo a uma pessoa, e essa pessoa vai ser tremendamente usada por Deus, e a sua mão está ali, porque não existe competição, né? É uma engrenagem, é um corpo unido e ligado com um só propósito. Então, Barnabé foi lá e buscou Paulo para eles começarem a fazer essa obra. Aí nasceu a igreja cristã fora de Jerusalém, a primeira igreja cristã, e foi lá e buscou Paulo. Chame para perto pessoas, cumpre o ID, ensinando a guardar. Ponto 6. Se vivemos como ele, seremos chamados de cristão. Atos 11, 26. E quando o encontrou, o levou para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo os amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Amém? Se agirmos como cristãos, todos os nossos relacionamentos serão saudáveis. Já parou para pensar? Porque a gente não vai ter dificuldade de abrir mão, a gente não vai ter dificuldade de ser misericordioso, a gente não vai ter dificuldade de perdoar, a gente não vai ter dificuldade de ser perdoado. A gente vai abrir mão da ofensa. Então, se agirmos como cristãos, todos os nossos relacionamentos seremos saudáveis. Conseguiríamos sempre matar o nosso eu e colocarmos em prática o amar a Deus,
acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os 2 grandes mandamentos que Jesus deixou para a gente. Seremos sempre pacificadores, misericordiosos, teremos sede de justiça, ou seja, faremos sempre a vontade de Deus. Amém. Aí quando está lá em Efésios, para o marido amar a esposa ser submissa ao marido, ou estar sob missão ao marido. Você quer que a esposa esteja sob sua missão? É só ter missão. Então, não tem como estar debaixo de uma missão se não tiver missão. Então a gente não está falando de uma submissão cega. Está falando, eu tenho uma missão e minha família vai andar debaixo dessa missão. Pais, não irritem os seus filhos. Tenham um testemunho correto. Se a gente tiver esse testemunho correto, a gente não vai irritar os nossos filhos. A gente não vai falar para eles não fazerem uma coisa e a gente vai fazer. Filhos, honre os seus pais. Então, se a gente colocar em prática os princípios bíblicos e agirmos como os cristãos, nossos relacionamentos são sarados. Porque a gente não vai ter dificuldade de ir em confrontar em amor, de pedir perdão, de andar como Ele. Se dependesse de nós, desse grupo de pessoas aqui hoje, para que o Evangelho continuasse, ele continuaria? Amém. Amém. Então, esse é o nosso desafio. Se cada um de nós falar de Cristo para uma pessoa nesse semestre, segundo semestre que a gente está, daí em dezembro tem um culto com 12 pessoas. Então, existe uma responsabilidade muito grande que está nas nossas mãos. O que eu tenho feito? Ou para mim está bem, eu já aceitei o Senhor, Ele é meu Salvador e um dia eu vou morar com Ele. Esse intervalo é o que diz respeito às nossas vidas. É disso que eu vim falar com vocês. Conclusão, sermos chamados de cristãos é um privilégio e nos traz um senso de responsabilidade. Que o Espírito excelente do Senhor sempre nos lembre quem somos e por que fomos chamados. Que o Espírito excelente do Senhor nos lembre quem somos e por que fomos chamados. Nós não fomos chamados só para sermos salvos. Esse foi o propósito inicial do Senhor. Nós fomos chamados para ser corpo de Cristo aqui na face da terra. Temos sido corpo? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Deus poderoso, como igreja, nós nos prostramos diante de Ti, clamando. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece os nossos desejos, e o Senhor sabe que, acima de tudo, nós queremos também servir ao Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes, Senhor, o nosso caminhar, o nosso proceder, as nossas atitudes não condizem com aqueles dos discípulos do Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ser verdadeiros discípulos. E a obra que o Senhor confiou a nós, nós vamos passar para frente, para que outras pessoas se acheguem à sua presença, Senhor. Nós somos teus filhos, queremos te agradar em espírito e em verdade. Amém. E queremos, por onde nós passarmos, sermos reconhecidos como cristãos, Senhor. Toca nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, para que o Senhor, para que esse poder que o Senhor já derramou sobre nós, venha aflorar. E nós venhamos ser reconhecidos como aqueles do caminho, que por onde passam resplandecem a glória do Senhor, que por onde passam temperam os ambientes através do falar, do viver, do testemunhar, que por onde passam restauram pessoas, que por onde passam levam pessoas à sua presença, Senhor. Esses somos nós, essa é a sua igreja. Capacita-nos para essa obra maravilhosa, Senhor. É o que eu te clamo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.